E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com eles. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais sacerdotes, os escribas, e o conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-nos. E replicou-lhes: Se eu vou-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Sabemos que ela é verdadeira e é eficaz. Que teu Espírito faça com que nos lembremos do sofrimento do nosso Senhor. E que, ao lembrarmos disso, ao revivermos esse momento doloroso, nós possamos nos arrepender de todas as nossas falhas, nossos pecados, e nos comprometermos e nos desviarmos dos maus caminhos e seguirmos somente o teu caminho, a tua palavra, Senhor.
Continua nos abençoando, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero tirar algumas verdades do texto que nós acabamos de ler. Uma das coisas que me chama a atenção no texto é que o Senhor Jesus deixou muito claro para nós que a oração é a chave de todas as coisas. No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de aflição, a única alternativa que o Senhor tinha era falar com seu Pai. Foi e falou. E nós sabemos pelo texto que nós lemos que ele estava tão angustiado que o seu suor se transformou em sangue, né? É algo que a ciência já comprovou, que quando o indivíduo está em angústia extrema, os poros, né, os vasos sanguíneos, os vasos mais que estão mais à flor da pele, eles costumam estourar. E aí sangram, né, pelos poros. Há um fluxo de sangue pelos poros. Quer dizer que a angústia do Senhor era muito grande. E o único recurso que ele viu e ele deixou para nós é a oração. Portanto, nós podemos entender que em qualquer dificuldade, em qualquer situação, em qualquer momento de extrema dificuldade, quando nós não vemos nada, nenhuma solução, a oração ainda é a chave. A segunda coisa que Jesus me mostra no texto que Lucas faz o seu relato é que ele se despojou da sua vontade. Quando ele fala com Deus, ele diz que faça, que seja feita a sua vontade. Deixou para nós também esse ensinamento, irmãos. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades pela nossa própria força. E nós estamos vendo que o Senhor Jesus, ele nos ensina de que devemos deixar Deus fazer a sua vontade. Quando Deus faz a sua vontade, o apóstolo Paulo mesmo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Num primeiro momento pode ser até difícil, pode ser incompreensível, mas se for a vontade de Deus, ela vai ser boa, perfeita e agradável. A terceira coisa que me chama a atenção no texto é que Jesus, como homem, teve um momento de agonia. Isso não nos isenta de não termos. Hoje nós temos aprendido em muitas pregações, estudos que temos ouvido que o crente não vai passar por agonia. Jesus já carregou as nossas enfermidades, as nossas dores, portanto, nós não passaremos por agonia. Ele nos ensina que nós, nesse mundo, teremos aflições. Ele é o referencial para nós. Ele passou por momentos de agonia, nós também passaremos. Nem por isso deixaremos de ser vitoriosos. Ele nos deixou o exemplo de vitória dele. Outro ponto que me mostra também, que me chama a atenção, é que nós, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, muitas vezes, apesar de vermos o poder de Jesus, o poder de Deus emanando da pessoa de Jesus, e nesse momento que nós vivemos, ele emana da igreja, muitas vezes nós não queremos seguir o Senhor de perto. Nós vemos que os discípulos estavam de longe, vendo o Senhor ser levado preso, ficaram recuados, olhando de longe, observando. Eram meros espectadores. Muitas vezes também nós, como crentes, como servos do Senhor, somos meros espectadores do Senhor Jesus. Conhecemos de ouvir, não conhecemos de ver. E por último, nós podemos ver também que quando Pedro negou a Jesus, ele demonstrou ter vergonha do seu Senhor.
Nós, muitas vezes também, irmãos, no século que vivemos, como igreja do Senhor Jesus, muitas vezes nós nos envergonhamos de Jesus. Não demonstramos que somos servos de Jesus, discípulos de Jesus, pelas nossas atitudes. Camuflamos as nossas atitudes, temos vergonha de Jesus. E a igreja tem deixado de ser efetiva porque nós muitas vezes vivemos uma vida envergonhada de Jesus. Que é a lembrança do sofrimento de Jesus, da agonia, do sofrimento, né? Daqueles momentos terríveis que ele passou. Que eles possam ser ensinamento para nós reavaliarmos a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Jesus e o nosso serviço com Jesus. Que Deus nos abençoe.